Livro Nas Fronteiras da Loucura, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Pereira Franco. Capítulo 21. Rogativa e socorro. Enquanto retornávamos ao posto central, porque me bailassem na mente várias interrogações, indaguei ao paciente instrutor. O espírito Manuel Trindade vinculou-se apenas à dama que sugeriu o rapto da criança, no caso, a nossa Noemi? Não, meu amigo, elucidou-me. Desencarnando em circunstância violenta, conforme vimos, passada a fase de mais rude perturbação, tomou conhecimento de toda a trama, inclusive da morte da filhinha que não encontrava. Temperamento forte, razão por que escolheu o partido absolutista, dado a atitudes extravagantes, extremistas, já mantinha rancor contra a viúva, ainda quando reencarnado. Depois de tentar o desforço contra os 5 adversários que lhe invadiram o lar, mascarados sob as sombras da noite, quando se defendera com alguns outros amigos que lhe guardavam a família por temer represálias dos inimigos locais, vindo a perecer, inteirou-se de toda a conspiração, incluindo-a nos seus planos de vingança. Quando a nossa irmã desencarnou, não foi alcançada por ele, senão pela esposa traída, a quem estimulara o marido a matar, sofrendo por longos anos. O irmão Arthur, que ele vem acompanhando o desenvolvimento como pai vigilante em muitas oportunidades, rogou recebê-la na carne e o conseguiu, prometendo amparo, também a assassinada, que a aceitou na condição de esposa e mãe de Noemi, a fim de que o amor maternal vencesse o ódio passado. O demais já sabemos. Os antigos delinquentes não suportaram a prova e inverteu-se o quadro que o tempo corrigirá com acerto. Tudo é perfeito na criação. Todo desequilíbrio resulta de uma ação que logo será refeita, preservando a ordem, a harmonia que predomina em tudo. Quando o benfeitor silenciou, encerrando o assunto, aproximou-se um cooperador do Departamento de Comunicações, informando que o setor de registros de orações captara um pedido de emergência, partido de uma jovem que estava encurralada em local ermo, próximo, por um grupo de atormentados sexuais, ameaçando-a. Localizando mentalmente onde ocorria a agressão a ser combinada, partimos, Arthur e nós, acompanhando o Dr. Bezerra, que presto inteirou-se do que estava a suceder, passando a ação urgente. Concentrou o pensamento no Cristo e dirigiu a onda mental com alta carga vibratória sobre os agressores que tentavam imobilizar a moça, a fim de facilitar a tarefa dos outros violentadores, e descarregou-lhes enérgica vontade bem controlada. A jovem debatia-se sem poder libertar-se nem gritar, quase totalmente dominada, não obstante, o pensamento suplicasse firme apoio e ajuda do alto, em cujo amparo se colocara nobre entidade que a assessorava, dando-lhe forças. Sob a emanação mental que os colheu de surpresa, os agressores afrouxaram os membros sem poder conter a vítima, que se levantou do solo aonde fora arrojada, com as vestes rotas, chorando copiosamente.
Os outros dois, sem entenderem o que aconteceu, voltaram à carga. Nesse com menos, porque visse à distância regular, em rua próxima, um veículo policial, o benfeitor recorreu a uma ação prática, própria para a circunstância. Sintonizou com o motorista do carro da rádio patrulha e chamou mentalmente com vigor. Subitamente, a sirene aberta anunciou a passagem do veículo, fazendo que os malfeitores desandassem a correr, quando os faróis do carro colheram-nos, iniciando-se uma perseguição que culminou na detenção de todos que foram recolhidos. A jovem foi socorrida prontamente e, porque não apresentasse lesões e se negasse a formular queixa, demonstrando muito nervosismo, foi levada a um posto de saúde onde recebeu medicação específica e depois conduzida ao lar. Chamou-me a atenção o comentário do motorista com os colegas, enquanto conduziam os desordeiros à detenção. Nunca entramos nessa travessa, mas de repente eu escutei uma voz dizendo-me vigorosa: "Venha aqui." E obedeci prontamente. Os colegas chicanaram: "Não me venha com essa de ouvir vozes, porquanto o único espírito que você conhece bem é o que vem do suco da cana." E sorriram todos. A moça continuou sob a assistência benfazeja do amigo espiritual, até quando foi levada ao lar sob o amparo do seu gentil protetor do mais além, que a estava acompanhando. Enquanto ela se encontrava no atendimento, os policiais instaram para que fosse apresentada a queixa a fim de reter os malfeitores no cárcere por mais tempo. A vítima, porém, recompondo-se, explicou que fora um grande susto e convenceu-os, inspirada, que tudo estava bem, agradecendo sinceramente comovida. Os policiais foram levar os prisioneiros ao cárcere para que completassem o carnaval em recolhimento, impedindo-os de causar danos a outras vítimas indefesas. No trâmite do atendimento médico da moça, o seu acompanhante espiritual revelou-nos que ela retornava da visita a uma enferma a quem fora atender com a palavra amiga, confortando-a com a sua assistência fraterna. Tratava-se de uma anciã solitária que lhe recebia ajuda financeira e espiritual. Sabendo a doente, muito embora os perigos a que se exporia, por estar desacompanhada, orou e foi em seu auxílio. Levou-lhe o concurso de emergência e algum medicamento oportuno. Atendendo-a, demorou-se além do previsto. No entanto, espiritista convicta, buscou inspiração na prece e retornou ao lar, quando foi defrontada pelos rapazes algo embriagados. Ante a narrativa espontânea, não pude sopitar a indagação que me veio à mente. Não estava a moça em tarefa relevante da caridade, envolvida pela força da oração? Como explicar a agressão de que for objeto, quase redundando em prejuízos irreversíveis que, além dos danos físicos e morais, poderia abalá-la profundamente, perturbando-lhe o sistema emocional? Foi o benfeitor que me respondeu gentil: a oração imuniza-nos contra o mal. Dá-nos força para suportá-lo, mas não muda os nossos necessários processos de evolução. No caso em tela, a irmãzinha afeiçoada ao bem e a fervorada oração recebeu a resposta ao seu apelo de forma positiva. Liberou-se dos perturbadores da ordem e, graças à rápida aflição experimentada, anulou grandes por vindouros sofrimentos que lhe pesavam na economia da evolução, por erros graves cometidos na área da sexualidade e da prepotência, que a infelicitaram, gerando muito dissabor naqueles que lhe sofreram os desequilíbrios. Sinceramente consciente da necessidade de depuração,
ante a luz do conhecimento espírita, que lhe vitaliza o ser, dispôs-se à renovação pelo amor e pela ação do trabalho edificante, granjeando méritos para ter mudados os fatores kármicos da atual existência. Pelo teor mental e alta dose de sincera unção da prece, os sensores de seleção de rogativas registraram seu apelo, que mereceu atendimento, e porque de conduta reta, faz jus à assistência do protetor espiritual, que a atendeu até nossa chegada. Sintetizando, no momento de provação bem suportada, graças aos valores que já lhe pesam positivamente, liberou-se de largos testemunhos de dor e sombra no futuro. Observe, o amigo, que nem todos que são surpreendidos em circunstâncias deste teor conseguem sair ilesos, o que a situa em excelente condição. O amor anula os erros e pecados, preparando-se para, testado, superar os impactos desagregadores do comportamento sadio. E ela, convenhamos, triunfou não suplicando a situação dos invigilantes que não estão no pleno uso da razão. Ficarão impedidos até amanhã, quando, recuperando a sobriedade sem prejuízos maiores, volverão ao trabalho sobre a circunstância da lição que receberam, acautelando-se de futuro da prática de novas semelhantes atitudes. Eram muito lógicos os argumentos apresentados. Fosse diferente, a oração se transformaria em técnica negocista com a divindade e não, conforme é, em recurso de intercâmbio inspirativo e providencial com as fontes inexauríveis do bem. Do homem sempre depende o resultado dos seus empreendimentos, mesmo quando sob a inspiração das forças negativas que tentam levá-lo à queda, ou dos emissários do bem que o propelem para a conquista da evolução. Em verdade, nenhuma rogativa honesta dirigida ao Senhor fica sem resposta do socorro imediato. Quiçá não chegue na forma que se pretende, mas conforme é de melhor para o necessitado, o que expressa o grau da sabedoria que responde. Fosse de forma diversa, e o caos se estabeleceria, desde que, ainda na infância espiritual, as criaturas não sabemos pedir, solicitando não raro o que nos é bom no momento, que deixa de ter qualquer valor, ou às vezes transformando-se em desagrado logo depois. Felizes os que pedem ajuda, sem orientar o tipo e a forma de auxílio que desejam receber, orando pura e simplesmente numa confiante entrega total de amor e de fé. Já nos dispunhamos a retornar quando o benfeitor foi reconhecido por simpática senhora desencarnada, que lhe rogou auxílio para a filha que acabava de chegar após desmaiar em plena rua. Não era a primeira vez que tombava, vítima por síncope de tal porte. Atendida por consciente profissional de plantão, recebeu uma injeção de específico neuroléptico, ficando sob a supervisão do Esculápio. Doutor Bezerra examinou-a atentamente e esclareceu. Trata-se do pequeno mal, a forma mais suave de epilepsia. Ela é portadora de disritmia cerebral e necessita de tratamento especializado sob cuidados neurológicos quanto de atendimento espiritual. A mãezinha não ocultou a aflição que se lhe estampava na face. Tranquilize-se, minha irmã, confortou-a benevolente. O Pai jamais nos desampara. Tocou nas têmporas do médico atento, que ele registrou a vibração agradável.
Aquele homem, de formação ética relevante, prontificara-se para o atendimento naqueles dias, quando a maioria, por muitas razões, prefere não fazer. Desinteressado das grandes atrações, era um missionário anônimo da arte de curar e, portanto, portador de excelentes credenciais em nosso campo de ação. Enquanto registrava o pensamento do Dr. Bezerra de Menezes, aclarou o diagnóstico sem maiores preâmbulos. Ergueu-se e procurou saber quem acompanhava a paciente e identificou-lhe o noivo, que se apresentou apreensivo. Recomendou que a levasse para casa, evitando novas emoções, a fim de que ela repousasse, e sugeriu que fosse submetida a exames encefalográficos para posterior tratamento especializado que a recuperaria depois de algum tempo, sugerindo também: não sou adepto de religião nenhuma. No entanto, tenho clientes com o mesmo problema que obtiveram excelentes resultados participando de sessões espíritas. Não sei o que o senhor e ela acharão disso. Todavia, seria de bom alvitre levá-la a um centro espírita bem organizado que usar em boa quantidade por aí. E concluiu: daqui a 30 ou 40 minutos, ela poderá retornar à casa. A mãezinha agradeceu a interferência providencial do mentor e foi para o lado da filha adormecida. Dr. Bezerra exteriorizou um semblante jubiloso, referindo-se: é melhor, às vezes, lidar com quem diz não ter religião e ama o próximo, servindo, do que com aqueles que se dizem religiosos, não amando o próximo e explorando.